Olá, eu sou o professor Paulo Azevedo e vou falar aqui sobre margens e retornos. Então, quando a gente olha para o DRE, para a demonstração do resultado do exercício de uma empresa, a gente tem lá várias linhas e a gente começa da receita e da receita vai diminuindo, né, geralmente tirando valores até chegar no lucro, que é a última linha. E aí a gente pode ter algumas margens que são interessantes de ser observadas, como, por exemplo, se eu fizer a receita menos o custo das vendas, que no caso de produto é custo do produto vendido, e no caso do serviço é custo do serviço prestado, então, receita menos custo das vendas, eu vou ter o que a gente chama de lucro bruto. E se eu dividir o lucro bruto pela receita líquida, que é a primeira linha do DRE, eu vou ter a margem bruta. E a gente pode dizer que a margem bruta é um bom indicador para a gente falar sobre a força e poder de barganha dessa empresa com seus clientes e fornecedores. Ou seja, a empresa que tem um poder de barganha maior com o cliente ou um poder de barganha maior com o fornecedor vai conseguir ter uma margem maior. Se ela compra ou produz um produto mais barato e consegue vender mais caro, ela tem mais poder de barganha. Então, o indicador margem bruta, em que eu divido o lucro bruto pela receita líquida, ele representa força e poder de barganha com clientes e fornecedores. Um outro indicador interessante é a margem operacional, quando eu divido o lucro operacional da empresa pela receita, eu vou ter aí a margem operacional, que é, basicamente, depois do lucro bruto, eu faço a conta menos as despesas gerais e administrativas, despesas com vendas e outros resultados, e eu tenho o lucro operacional. Então, a margem operacional da empresa, que é o lucro operacional dividido pela receita líquida, é um percentual de quantos por cento dessas vendas líquidas eu posso reservar para pagar aí 3 grandes stakeholders, que são aí os credores, né, pagar juros para bancos, o governo pagando imposto de renda e o sócio com o lucro líquido. Então é quantos por cento de cada R$100 de vendas, quanto valor eu consigo reservar para pagar esses 3 perfis aí de stakeholder, o credor, o governo e o sócio. Então essa é a margem operacional, que é dividir o lucro operacional pela receita líquida. A gente também tem a margem líquida, que é dividir o lucro líquido pela receita líquida. Pensando que o lucro líquido seria quanto sobrou das vendas, já pagando todos os custos, despesas, juros, impostos, tudo que tem que ser pago. Então, a margem líquida é quanto sobra das vendas para remunerar a atividade empresarial. Então, se eu dividir o lucro líquido, que é a última linha do DRE, pela receita líquida, que é a primeira, eu vou ter uma margem percentual, que é quantos por cento das vendas sobram para que a empresa possa fazer escolhas de ou pagar dividendos aos seus acionistas ou reter esses lucros para o crescimento da empresa. Então, a margem líquida, que é a receita, é o lucro líquido dividido pela receita líquida, é quanto sobra das vendas para que a empresa possa decidir se ou paga o sócio através de dividendos, ou se retém lucros para que o negócio tenha continuidade e os lucros ajudem a empresa a se financiar. A gente também tem indicadores de rentabilidade, que vai falar de retornos, que pode ser o ROI, acho que é um indicador interessante, que é o Return Over Equity, que é a gente pegar esse lucro e dividir pelo tamanho do patrimônio líquido. Então, divide lucro líquido pelo patrimônio líquido, e aí eu vou ter como resultado um percentual que eu posso comparar com outros custos de oportunidade. Então, vamos supor, se o ROI der 10%, quer dizer que a rentabilidade do capital dos sócios é 10%, e eu posso comparar isso com outros benchmarks. Posso comparar isso com a Selic, posso comparar com o CDB, posso comparar com a rentabilidade esperada de outro negócio. E aí tem várias métricas aí que a gente pode usar para avaliar esse retorno, se está num nível adequado ou não. Então, o indicador aí de retorno pode ser o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que a gente chama de ROI, Return Over Equity, o resultado é um percentual, que a gente pode comparar esse percentual com outra rentabilidade que você poderia ter, de ao invés de investir nas ações da empresa, comprar outro tipo de ativo.